Café com Política, o seu momento com a política de Juiz de Fora. Olá, tudo bem? Tá começando mais um Café com Política especial. Para você que está ouvindo o Café pela rádio ou assistindo na JF-TV ou no YouTube, o Café especial de hoje é com o vereador Negro Bússola, do PV. O nome Jefferson da Silva Januário deu lugar ao nome como ele é conhecido em toda a cidade, Negro Bússola. É presidente fundador da Casa de Cultura Evailton Vilela, no Santa Efigênia, bairro onde nasceu. Neste primeiro ano deste seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora, Negro Bússola se diz empenhado em promover uma política capaz de melhorar o bem-estar social da população de Juiz de Fora. Em suas pautas estão cultura, entretenimento para a periferia, apoio social e empreendedorismo para a cidade. Negro Bússola, seja muito bem-vindo, estreando aqui no Café com Política, no Café Especial. Seja bem-vindo, então, e depois desse breve resumo, eu pergunto, primeiro mandato aqui na Câmara, um mandato que vem se caracterizando pela independência, né, e por esse apoio, essa parceria com a periferia, né? Queria que o senhor desenvolvesse um pouco, falasse um pouco para a gente do que se trata essa independência de mandato. Na verdade, primeiramente, a todos os ouvintes, todos que estão conectados nesse canal democrático, desejo a todos um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, de acordo com quem vai assistir, né? Isso aí. Para mim, a independência ela não surgiu como uma ideia, uma pauta política. A independência ela vem sendo cristalizada pela falta de representatividade, pelo discurso viciado político que vem acarretado há anos e anos que a gente vem reparando. Obviamente, a gente busca, né, sempre referência e a gente busca o discurso para ver aonde a gente consegue se adequar e aonde a gente cria ali um porto para, poxa, esse me representa. E é impressionante que esse circuito desse discurso viciado dentro do cenário juiz-forano trouxe para mim uma reflexão que não tinha lado que representasse, mas que cada um tinha pontos positivos que se destacava mais ou menos uns 15% a 10%, e 90% poderia ser descartado, que não formalizavam a representatividade daquilo que a gente vivia exatamente. Politicamente falando, eu tive poucas referências dentro do cenário nacional e municipal também, do Estado, quase que nenhuma, pode-se dizer. Mas eu reflito muitas ideias de um cara que poderia ser, que concorreu à presidência do Brasil, que era o Enéas. Um cara temporal, um cara além do seu tempo, um cara que há 30 anos atrás já falava sobre a matéria que nós temos, que é uma riqueza mundial, que é o nióbio, já falava sobre a sustentabilidade através da luz solar. Então ele era um cara além do tempo dele, que não era compreendido e que caiu numa rede do sistema que conseguiu ridicularizar ele. Então foi dentro desse ponto que eu me vi, falei assim, cara, o sistema vai tentar barrerar, que é inovador. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma conexão muito forte com frases de impacto, e eu tive a oportunidade de ler uma lá em Bitporca, e foi na casa de um revolucionário, que é o Renato Machado, que diz assim, que os loucos desbravam caminhos que mais tarde serão percorridos pelo sábio. Então, são as frases de impacto que falam muito dentro que faz uma cirurgia sem bisturi, sem deixar cicatriz também, e que vai direto no cérebro e reside. Ela também é atemporal. Então, sempre quando eu passo por um processo, eu tento buscar letrinhas e palavras dentro da minha mente que perpetuaram e eternizaram. Às vezes, até na plenária mesmo, quando eu vejo alguma atitude que não me cabe, a minha mãe, que era uma senhora de pouca instrução, ela falou para mim um dia, meu filho, tenha a humildade de levantar de uma mesa quando não te couber no diálogo. E por várias vezes esse mecanismo foi acionado aqui dentro da Câmara. Então eu glorifico muito a sabedoria de uma mulher que tinha pouca alfabetização, mas uma vasta experiência de vivência, que foi minha mãe. E quando se fala especificamente a pauta da periferia, não é que eu destino totalmente o olhar para a periferia, mas é uma base onde eu vejo que há total necessidade de pessoas que não vá buscar votos simplesmente para prostituir ou então fazer uma barganha injusta com o povo da periferia. Sabemos que a periferia é o grande celeiro onde políticos que não têm base tentam mapear, chegar e ludibriar os encantadores de serpente, né? E chega
Então eu tento buscar o protagonismo concreto, o protagonismo tangível, que as pessoas possam ver, saber oriundo de onde é, a história que se tem. Isso, para mim, é uma das grandes armas que eu tenho, né? Agora, quanto à questão do empreendedorismo, eu já falei e falo várias vezes. Periferia nunca foi carência, periferia é potência. Mas nós temos que dar um porto, um direcionamento para fomentar mais a economia local, fazer girar para fomentar também a economia do município através do incentivo do empreendedorismo local. Dentro das atribuições dos vereadores, que é legislar, fiscalizar e, por vezes, executar também, né? Eu queria perguntar para o senhor como que é essa parte aí da fiscalização que é tão latente nesses primeiros meses de mandato, aí, do seu primeiro mandato na Câmara. É como eu te falei, né? Sempre busco algumas letrinhas, algumas falas dentro da minha mente que eu armazeno. A frase ela tem um efeito muito forte para mim. Tem uma que é uma das frases da música, que paz sem voz não é paz, é medo. E se você concorre, você passa por todo o processo para você legitimar uma cadeira, uma presença dentro da casa do povo. Porque eu tive pessoas que votaram em mim, pessoas que me deram uma procuração em branco e falaram assim, vai lá e nos representa. E com isso, não tem como eu estar dentro da casa do povo e não ter um processo de representar o povo. Porque a maioria das vezes as pessoas, com todo o processo político, ela escolhe o vereador. Mas chega aqui dentro, nem sempre o vereador escolhe o povo, não. Então você ter legitimidade de fala e você fiscalizar, para mim, é um ponto alto. E é uma representatividade e sempre tem algum ponto que você se destaca. Alguns fazem muitas leis, que são mais de 15 mil leis que estão aí. Poucas delas são execuíveis, né? Outras passam por despercebido e são as leis até retrógradas demais, que o processo natural já atropelou. E a efetividade da fiscalização bate mais comigo, que você está fiscalizando o que está acontecendo de uma forma contemporânea, né? Então, criar projeto de lei e fiscalizar, que são os atos do vereador, entre as quais eu destaco mais na questão de fiscalização. E aí que entra esse poder de independência, que não é você se tornar um pedinte de luxo, um subalterno, né? Subserviência do executivo, você ter uma voz legítima e não ficar atrelado às coisas que te limitam aqui. Funciona muito dentro da prefeitura os acordos, né? As escuras, as sombras, que é você nomear pessoas no executivo e você criar um vínculo dependente ali. Então você não pode tomar uma posição legal porque o executivo põe na tua prancheta e fala assim, você tem tantas pessoas aqui. Aí você cria medo do ato do governo. Você cria medo do que o RH vai fazer. Vou tirar fulano, Bertano e Ciclano. Então uma das maiores forças que eu acredito que eu construí esse mandato, primeiro mandato do Negro Bússola, é não dever o executivo. Aí que entra a frase que a minha mãe falava comigo, livre de dever porque pagar é certo. Então Mãe sábia, né? Mãe sábia demais. Ela falou várias frases, meu pai também, que fica muito, assim, bate, pulsa. E ela já foi repatriada há algum tempo, mas ela é muito viva. Quando tem as decisões, eu fecho os olhos, eu vejo a pretona até hoje. Então a gente guarda o que a base ensina para nós. Então eu tenho que entender que nesse ato, nesse trabalho que eu tenho sério, que é ser vereador, estar vereador, eu tenho que voltar para a periferia de cabeça erguida. Então quando eu aponto o erro, eu não estou atrapalhando pontos. Eu tenho que saber que eu estou fortalecendo ideias e necessidade do povo, né? Então é dentro disso que a gente tem que caminhar. Dentro dessas ações fiscalizatórias, vereador, o senhor gostaria de dar algum exemplo? Um exemplo prático para a gente entender mesmo, para quem está escutando, ver uma ação de fato do vereador Negro Bússola nesse processo aí de fiscalização, que eu sei que são vários os exemplos, mas vou deixar para você exemplificar para a gente. Bem recente agora. Sim. Nós tivemos, nada contra, né? A pessoa está ali capaz de ter autonomia, ela pode fazer o que quiser, mas tem que saber que você passa a linha todinha, mas lá atrás tem um zagueirão que vai impedir o gol. Você pode passar entre os alas, o que for necessário, mas você, antes de chegar no goleiro, eu tenho que passar o zagueirão. E eu me ponho dentro dessa jogada como zagueiro do povo. Nós tivemos recentemente, através do projeto Boniteza, a implantação de um sistema tecnológico de inteligência artificial da leitura sensorial de mapeamento de ruas. Sendo que essa prerrogativa já tinha sido feita e vem sendo feita pelos vereadores no trabalho de zeladoria, e as comunidades têm interlocução direta com a gente, né? Mas para se tornar uma marca de patente tecnológica, né,
a secretaria implantou um veículo que custa ao cofre público 4 milhões, 165 mil. O senhor falou aí de secretaria, qual que seria essa secretaria, vereador? É a SEDUP, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Participação Popular. Ah, ok. Está sobre o comando da Cidinha Lousada, né? Eu, quanto vereador e fiscalizador, eu vejo que isso aí é uma oportunidade de trabalhar os nomes para uma futura campanha. Então, eu pedi já, quanto vereador, tem essa prerrogativa, porque a inquietação não foi demonstrada só por mim. Toda a cidade tem demonstrado isso, alguns apoiam e outros não, então vou na maioria. E nós temos hoje um custo de um veículo que custa muito mais do que uma Ferrari e um Lamborghini. Se você parar para pensar em 2 anos, é o preço de uma Ferrari e um Lamborghini. Que é para mapear a cidade. Mapear, e a gente já tem mapeado quantos requerimentos, zeladoria a gente via para a secretaria e se dissolve, se perde no tempo. Então, eu acho que a fiscalização ela cabe e compete nisso, a liberdade de expressão. Porque quando você não tem rabo preso, você tem liberdade de expressão, você pode falar, você pode cobrar, assim como tem muitos também vereadores aqui que têm enfatizado essa fiscalização diretamente e muitos ficam coados, mas cada um faz a negociação que lhe compete, né? Cada um faz da forma que acha que é correta, sensata. E, para mim, eu pedi explicação, eu tenho pedido, tenho mobilizado o meu gabinete para a gente ter informação, que haja um convite também dos vereadores para conhecer esse mecanismo, mas não se deve fazer lá pensando que tudo pode ser feito lá e não vai sofrer, não vai ter efeitos colaterais aqui. Pô, nós estamos com o olhar do povo e legitimidade da fala do povo. Considero, assim, uma preparação de uma busca de votos já para 2026 e acionei o Ministério Público para a gente poder saber o que verdadeiramente está sabendo, e o dinheiro do povo tem que ser gasto com o povo. Mas o trabalho que a gente faz de fiscalização já substitui, assim como historicamente temos muito requerimento dentro da casa e pouco deles foram atendidos, né? Então, já entra naquela frase que paz sem voz não é paz, é medo, a gente tem que cobrar explicações e ela tem que chegar na minha mesa. Isso aí. Agora, falando um pouco de comissões aqui na casa, né? O senhor preside a comissão do meio ambiente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o senhor que é do Partido Verde, né? Sim. Então, falar um pouco sobre as ações da comissão, como é que estar presidindo essa comissão, que é muito importante hoje em dia, quando a gente fala de crise climática, crise ambiental. A sustentabilidade ela é uma herança para a posteridade. Nós sabemos que a natureza ela tem vida, sabemos que todo o ecossistema necessário para a permanência da espécie e vida humana. É um ponto que não se tem respeitado muito. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde o homem tem se tornado totalmente agressivo, essa sustentabilidade, esse equilíbrio, que é um alimento para todos, né? Eu te confesso que é uma matéria nova para mim, é uma matéria que eu cheguei, nunca tinha me inclinado a saber tanto sobre a questão da sustentabilidade no meio ambiente. Mas conversando com várias pessoas, você vê o processo de fotossíntese, você vê o processo das árvores, você vê a riqueza da Mata Atlântica. Então, isso tudo tem pessoas que têm a informação adequada para passar e não são pessoas viciadas com discurso político, são verdadeiramente pessoas que vivem para dentro desse mundo, desse universo, dessa defesa por natureza. E eu ponho ali na minha posição de ouvinte, mas com a legitimidade de manifestar as inquietações desses Sim. na casa do povo. Então, eu te confesso que eu estou passando por um processo de aprendizado. Sim. E nesse aprendizado tem sido muito útil para mim, porque algo que me faz rever, entendeu? E ser um interlocutor para passar, ecoar e perpetuar uma fala muito contundente sobre a questão do meio ambiente. Acho que não é somente eu. Grande parte das pessoas não sabe o valor e o processo de uma árvore, o quanto ela representa um espaço de mata, de verde numa área que é uma das grandes riquezas que o homem vem ignorando devido ao desmatamento. E não passa só sobre essa questão do desmatamento, não. Os leitos do rio, isso a foi água muito potável, já então são muita comissão. A questão da água, né? A comissão tem levantado. Eu tenho um apoio muito forte da vereadora Cida, Sim. que comunga com a gente de ideia, a gente troca muita ideia sobre isso. E, na verdade, a gente está aprendendo um pouco de onde viemos e o que nos mantém aqui, né? Sabemos muito pouco sobre a natureza, que tem uma história milenar, né? Tem árvores aí centenárias,
Eu recebi o livro recentemente até esqueci qual que era. Ele me enviou um livro, uma árvore de 600 anos. 600. Aí eu falei, rapaz, como? Ele foi me explicando a representatividade, o reflorestamento, como se dá. Então, para mim, é um universo totalmente diferente. Eu vim da selva de concreto e aço, entendeu? Então, a gente chega com um habitat natural de todo ser humano, onde a gente se sente bem. Para mim é uma riqueza. Eu estou amando muito estar nessa comissão de meio ambiente, pertencer ao Partido Verde, ter uma voz ativa e poder inclinar o ouvido com sabedoria para aprender daqueles que têm mais capacidade de ensinar. É isso aí, vereador. Agora, antes da gente finalizar, eu queria falar um pouco de leis, de projeto de lei, né? Um projeto que é da autoria do senhor, vem a ser aquele que destina o passe livre também, que foi uma conquista recente aqui na cidade, mas destinaria o passe livre para estudantes de faculdades públicas que tenham algum subsídio do governo e a mesma coisa para estudantes de educação básica que tenham bolsa integral ou parcial, salvo engano. Queria que o senhor falasse um pouco disso, da importância desse projeto e qual é a situação do projeto atualmente. Pô, na verdade, foi um projeto que foi criado aqui pelo vereador André Luiz, né? Um pleito que eu não estava aqui, quanto vereador. Logo após, ele viu inconstitucionalidade e enviou para ser uma PL vinda com uma mensagem do governo, o executivo. Enviou, a casa recebeu, que teve uma participação dele, porque o vereador não pode criar lei que gera custo para o município, né? Então, ele fez essa manobra muito bem pensada, fui um dos que aprovaram esse projeto. Na verdade, a nossa proposta foi a inclusão de uma emenda dentro do projeto, para favorecer os bolsistas, oriundos de periferias, de áreas de vulnerabilidade social, na qual a mãe buscava um ensino mais adequado para o teu filho, que não é crime nenhum. Sabemos que é louvável, que o conhecimento ele não tem limite, ele é libertador. E sabemos também da limitação dos ensinos públicos diante de uma escola pública, que é um ponto de competitividade das escolas privadas. Quanto mais qualidade ela der de ensino, mais atrativa ela é. É um ponto, um pressuposto de disputas. E nós sabemos das limitações também dentro do que se deve ser regado e o que oferece como ensino básico para as comunidades. E dentro disso a gente conhece verdadeiramente a história de várias mães que passam por luta, e grande parte mãe solo, que às vezes paga aluguel, trabalha em 2, em 3 empregos, que isso seria uma condição de dar para ela mais possibilidade. E é uma porcentagem mínima diante de um fato desse. Nós entramos com a emenda, a qual houve recusão. E na ocasião, quando nós entramos, foi logo no início do mandato, quando foi posta essa PL para ser votada, aí nós votamos favorável aos estudantes, e ela foi rejeitada porque houve uma mensagem do executivo para que os vereadores que assinaram favoráveis retirassem a assinatura. Então, a gente tinha tudo para colocar, mas, mais uma vez, né, mandaram tirar, que foi uma autoria. Eu mesmo recebi mensagem do secretário de governo, tira essa emenda. Eu falei, pô, você está louca? Você está doida? Aí uns pontos como esse que fez a gente perder, mas ela está sendo colocada em pauta novamente, estamos pedindo vista, para a gente ver até onde vai a hipocrisia do governo e agora querer dar uma tarifa zero para o município, que é muito fácil, né? Dar uma tarifa zero que não custa nada para ela, jogar o subsídio todo na parte da dependência da iniciativa privada, né? Então tem as suas limitações, estou louco para essa mensagem chegar, já tem umas leituras, já está na casa, já estamos avaliando, e com certeza não terá meu voto, mas eu quero saber a desculpa que o executivo vai dar mediante a entrada dessa pauta. Então por que vocês não fizeram lá atrás? Por que agora vocês querem fazer? Então essa é a força da imparcialidade, falar o que deve ser dito. Do mandato imparcial, né? Exatamente. Vereador, um outro assunto que eu queria entrar nele com o senhor é a questão das ações sociais, isso é pulsante, né, na sua trajetória de 30 anos, mais de 30 anos. Além do projeto que a gente falou aqui na abertura do programa, tem a ação social Negro Bússola também, né? E isso eu acredito que reflita no mandato, correto? Sim, eu acho que, na verdade, não tenho certeza que o que me trouxe aqui foi consequência de 30 anos de trabalho consolidado e o crescimento, sempre de uma eleição para outra, de votos.
o número de pessoas que não conhecia, procuraram saber, se identificaram e falaram assim, olha, merece o nosso respeito. Então é o processo do trabalho, que o único lugar que o sucesso, que o trabalho tem o seu objetivo maior é dentro dessa necessidade de fazer uma leitura dinâmica dentro da periferia. E a periferia, no meu caso, que é uma área social que eu trabalho, eu venho descobrindo cada vez mais talentos, eu venho descobrindo, assim, pessoas que querem mudança, transformação, mas a oportunidade não chega. Então é necessário muito trabalho, muito afinco, muita seriedade para fazer as coisas certas. E com isso você aglutina pessoas. Cada um tem um ponto a qual se atrai. Uns têm a pauta da comunidade LGBTQIA+, outros têm a pauta do militarismo, alguns têm a pauta do meio ambiente, outro do esporte. E eu acredito que aquilo que eu faço, ele pega um pouco de cada lado, tá? Até de quem não curte nada. Mas vê você, poxa, aí tá fazendo. Muitos jovens tendo acesso à educação, né, língua estrangeira. Existe o apoio também às famílias com crianças, jovens autistas. Sim, né? sim. No bairro Santa Efigênia, nós criamos um núcleo misto. Né? Além de ser a Casa de Cultura, nós abrigamos o espaço para atendimento das famílias atípicas, que é a das famílias TEA e TDAH. São condições muito difíceis mesmo de encarar. Grande parte da família, a mãe se torna mãe solo porque o indivíduo, o pai, né, da sua paternidade ali, ele abandona. Então ela pega uma levada muito pesada. Então, estudando esses pontos, sabendo que é um grande desafio, nós resolvemos levar para dentro da comunidade algo que possa contemplar e ajudar dentro dessa demanda. Mas, ao mesmo tempo, agora nós iremos inaugurar, para esse ano mesmo, uma unidade na Zona Norte, da Ação Social Negro Bússola, a qual nós teremos ali uma linha de frente na questão de língua. Preparar e pavimentar o futuro. A juventude, ela tem que ter observação, ela tem que ter informação, ela tem que se qualificar. E um dos grandes desafios que nós estamos trazendo para Juiz de Fora é a aula de mandarim. Excelente. Mandarim. É um desafio. Pô, vai ensinar o cara da periferia a falar mandarim? Vai na frente, meu irmão. O mundo já está mostrando que os chineses estão dominando. A potência que é a China. Né? A potência que é a China. Eles aprendem nosso idioma em 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eles já estão aptos a sair da China para se tornar patrão aqui no Brasil. Então, a gente não pode ficar nessa posição de subserviência. Perfeitamente. Nós temos que trabalhar, trazer. Inclusive, essa próxima semana eu irei receber aqui uma visita de um grupo chinês. Eu faço questão de ter uma menina que é aqui de Juiz de Fora, a Gabriela, que vai ser a professora de mandarim, que não foi por um acaso, foi uma provisão divina dela estar com a gente, que vai ser a professora, não somente na Zona Norte, como também em Santa Luzia, que já era um desejo meu, muito tempo, a gente implantar o mandarim na periferia. Isso aí, vereador. Tamo Quero junto. agradecê-lo, foi uma honra tê-lo aqui pela primeira vez, que Obrigado. venham outros cafés aqui Tamo junto. na Câmara. Será um prazer, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada ao vereador Negro Bússola pela participação. E obrigada a você que acaba de ouvir o Café com Política especial. Para conhecer melhor os vereadores da Câmara, assista a JFTV no 35.1 e pelo YouTube. Acesse também nossas redes Câmara Municipal JF. Até o próximo programa.